Iniciando os trabalhos na casa na manhã de hoje, passo a fazer alguns registros. Quero primeiro registrar que ontem já eu li uma carta que foi me remetida por líderes do Estado de São Paulo, mais precisamente envolvidos na discussão que estamos fazendo aqui no Senado, no processo de renegociação das dívidas dos estados, que interessam a todos os estados, mas principalmente alguns estados que nós já defendemos aqui no plenário que seja feita essa renegociação. Claro que ela vai se estender a todos. Eu já listei a situação do Paraná, de Santa Catarina, de Alagoas, do Rio Grande do Sul, detalhadamente, seguindo inclusive a orientação do governador Tarso Genro, que tem uma esperança muito grande, nós também, que essa matéria seja votada ainda este ano. Mas quando eu li a carta que envolve os interesses de São Paulo, mais do município de São Paulo, eu fiquei de ler o nome das entidades que assinam a carta que recebi e recebeu também o presidente Renan Calheiros. São mais de uma centena de entidades que assinam, exigindo que a renegociação aconteça com rapidez, mas vou citar aqui pelo menos o nome de alguma das entidades. Assinam a carta pedindo que se vote com urgência o PL 99 de 2013. O senhor Arlindo Virgílio Machado Moura, Sindicato dos Clubes Esportivos de São Paulo, Instituto de Engenharia, Luciano Caparrós Pereira dos Santos, Movimento de Combate à Corrupção, Centro Santos Dias de Direitos Humanos, José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo, Lídia Corrêa da Silva, liderança da Federação das Mulheres, Eduardo Stopropli, reitor da Universidade 9 de Julho, Karina Vital Costa, presidente da União Estadual de Estudantes São Paulo, Rodrigo Lucas São Paulo, presidente da União Municipal de Estudantes, Luciano Amádio Filho, presidente da Associação Paulista de Empresários Paulistas. E aqui se segue uma lista de cerca de uma centena de entidades que autorizaram que fosse colocado o seu nome aqui como apoiadores do PL 99 de 2013, que trata da renegociação da dívida dos estados. Havia um ajuste para que essa matéria fosse votada durante o mês de dezembro, depois passou para fevereiro, depois para março, depois para abril, depois para maio. Agora, pelo menos, há um entendimento que será votada durante o mês de junho. Eu peço que conste nos anais da Casa o nome de todas as entidades do Estado de São Paulo que pedem a votação urgente do projeto de renegociação da dívida e que, na mesma linha, eu posso assegurar que vai o Estado do Rio Grande do Sul e outros tantos. Queria também aproveitar o dia de hoje para fazer um registro sobre um trabalho que eu venho fazendo em sintonia com os demais senadores em relação à situação dos gari no nosso país. Com esse registro, quero prestar minha homenagem a uma categoria de trabalhadores por quem tenho o maior carinho e o maior respeito. Cumprimento aqui os garis que comemoram hoje o seu dia, o Dia do Gari. Atualmente, tudo é muito simples,
Nós produzimos o lixo, mas eles recolhem. Mas nem sempre foi assim. Temos que lembrar que povos da antiguidade, enquanto eram nômades, não precisavam de água canalizada, rede de esgoto ou remoção de lixo. No entanto, quando passaram a viver em lugar fixo, começamos a ter problemas e aí temos que ter estrutura para conviver dessa forma. Roma, nos idos de 753 a.C., possuía serviço de esgoto e a melhor rede de estradas, mas ainda não contava com o serviço de limpeza, que é fundamental, inclusive, na defesa da saúde. Na verdade, foi a cidade de Londres a pioneira em estabelecer, em 1354, que o lixo deveria ser removido da frente das casas uma vez por semana. Mas a população costumava jogar o lixo nos rios. Então, por volta de 1407, todos foram instruídos a guardar o lixo até ser levado pelo coletor. Essa prática perdurou séculos. Por volta de 1500, quando o Brasil foi descoberto, Paris era conhecida como a cidade mais suja da Europa. Eles ainda jogavam lixo nas ruas, embora isso fosse proibido pelo governo. Foi somente a partir de 1919 que cerca de 300 veículos começaram a circular na cidade para fazer essa importante coleta. Nessa época, o uso do cesto do lixo foi decretado como obrigatório. O governo do Rio de Janeiro contratou em 11 de outubro de 1876 um empresário chamado Aleico Gari para fazer a limpeza urbana. Daí vem o nome Gari. Os empregados dele, responsáveis pela coleta e remoção do lixo, ficaram conhecidos como garis, e o nome acabou se tornando símbolo de limpeza. No Brasil, a política de saneamento e limpeza pública é exercida pelos governos municipais. Usei esse espaço, sim, para homenagear esse povo simples, mas que luta para que a saúde, via limpeza, seja garantida a todos, combatendo epidemias, enfim. Hoje é 16 de maio, é um dia importante para esses trabalhadores. No entanto, lembramos deles não só como homenagem, também queremos lembrar deles e dos seus familiares. Eles varrem nossas cidades, recolhem o lixo que acumulamos, impedindo assim que se acumule nas ruas, evitando enchentes, doenças e proliferação de bichos. Nós todos sabemos a importância do trabalho dele para nossas vidas, para a nossa saúde. Nós os vemos diariamente aqui ou colar, realizando suas tarefas, mas tenho o sentimento de que, apesar disso tudo, muitas vezes o Gari é alguém que passa despercebido aos nossos olhos, como se fosse invisível. Aliás, é fato que muitos deles reclamam de uma certa rejeição e da discriminação que recebem. Basta relembrar de um fato que marcou bastante o que consta no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, entidade que defende esses trabalhadores. Foi quando, em certa ocasião, um jornalista fez um comentário, no final da matéria, falando da história dos garis e, ao mesmo tempo, desejavam a todos Feliz Natal. Enfim, nesse pequeno registro, eu quero fazer uma homenagem aos garis e, ao mesmo tempo, dizer que encaminhei projetos na casa em defesa deles. Em 2005, apresentei o PLS 203. Ele dispõe sobre a concessão de aposentadoria aos empregados em serviço de limpeza, anseio, conservação e coleta de lixo, que atuam em áreas insalubre, penosa e periculosa. O projeto está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social, e tem como relatora a senadora, ex-senadora e hoje deputada Benedita da Silva. No ano de 2009, meus amigos garis, apresentei o PL 464. Esse projeto garante a vocês o piso salarial e define a insalubridade que lhe é devida no grau máximo. Esse está pronto
para votação na Comissão de Assuntos Sociais. E o relator é o senador Cristóvão Buarque. Meus amigos ali, no dia de hoje, em 2010 também apresentei o PL 155, Lei Complementar, com o objetivo de regulamentar o pagamento do adicional que vocês têm direito, porque é insalubre, penoso e periculoso. Atualmente, esse projeto está pronto aqui na ordem do dia para inclusão na pauta. Creio que dessa forma é muito mais de dizer que vocês estão sendo homenageados, mas de forma concreta, pensando na melhoria dos seus vencimentos e na qualidade de vida. Por último, registro, meus amigos e minhas amigas, eu quero destacar aqui diversas reportagens sobre a terceirização que os principais jornais do país têm feito e demonstrado a sua preocupação, e que a ANAMATRA, Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, estão reafirmando que as empresas, inclusive o Legislativo, Executivo e Judiciário, deveriam contratar pela CLT todos os terceirizados. Todos seriam contratados pela Casa, cumprindo o que manda a CLT, sem necessidade de recorrer a uma firma terceirizada. Vamos dar um exemplo aqui na Casa. Nós temos centenas de terceirizados que trabalham nas mais variadas áreas. Por que o próprio Senado não os contrata diretamente? Ninguém seria demitido. Eles passariam de forma seletista a serem funcionários aqui da Casa, tendo todos os direitos trabalhistas que têm os outros trabalhadores. Enfim, segundo as matérias, os contratos bilionários de terceirização de mão de obra são verdadeiras caixas pretas. E quem paga a conta no final é o trabalhador. E se o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e outros setores contratassem via CLT, o trabalhador poderia ter um salário melhor e o gasto, com certeza, seria menor por quem contrata. Segundo informações que eu recebi, fica difícil até mesmo para os órgãos fiscalizadores, como o TCU, perceber as irregularidades e evitar a sangria que sai dos cofres públicos via esses contratos muito escusos e muitos irregulares. Essa é uma questão muito séria, porque nesse mercado a soma ultrapassa a 8 bilhões anuais e os calotes nos trabalhadores viraram rotina. Empresas desaparecem, evaporam ou simplesmente fecham as portas por problema de caixa e não pagam os trabalhadores. Enquanto os órgãos públicos e as empresas não chegarem a um acordo, quem leva o prejuízo são os trabalhadores. São demitidos e muitas vezes não recebem nem o que têm de direito. Os salários atrasos, os encargos sociais ficam pendentes. Recentemente, o motivo dessa minha fala aqui, 12 mil empregados, 12 mil, de uma prestadora, lotados no setor público, simplesmente perderam o emprego. E os direitos não foram pagos. Não podemos esquecer que esses empregados possuem contas, possuem famílias, muitas vezes não têm como se sustentar, porque a empresa fecha as portas, vai embora e não é feito nem a rescisão do contrato. Infelizmente, os terceirizados são vítimas, muitas vezes de golpes, e muitas vezes não conseguem reaver os direitos mínimos. Como depende desses empregos para viver, acabam se submetendo a uma situação degradante. Saem de uma empresa para outra, acreditando que não serão logrados. O ex-promotor de justiça, especialista em contas públicas, Fábio Medina Osório, pontuou em um comentário: não há controle algum, faltam fiscalização e garantia do serviço prestado com qualidade mínima, mas todas as estatais estão sujeitas à Lei 8.429 da improbidade administrativa.
Ele salienta que está na hora do governo começar a punir os culpados e não prejudicar os trabalhadores que acabam sendo demitidos pela forma ilícita como algumas empresas agem. O enriquecimento sem causa aparente de agente público pode denotar responsabilidade. O funcionário que tem um padrão de vida incompatível com o que ganha precisa ser investigado pela Receita Federal e pela Polícia Federal em defesa dos trabalhadores. E cabe aos cidadãos de bem exigirem uma fiscalização rigorosa. Senhores, podíamos lembrar que entre fatos que foram citados, nós teríamos a Instrução Normativa número 6, que prevê mais rigor nos critérios de habilitação técnica, econômica, financeira e jurídica das firmas, como, por exemplo, a conta vinculada, onde recursos para pagamento de direitos trabalhistas devem ser depositados mensalmente pela empresa e tem que ser fiscalizado. A norma exige também que a apólice do seguro cubra o pagamento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honrados, infelizmente, por parte de empresas. Eu sou da responsabilidade solidária. Se o contratante de uma terceirizada que não cumpre o seu dever de pagar em dia os trabalhadores, a responsabilidade tem que ser do órgão matriz, do órgão mãe que contratou a terceirizada e não fez a devida fiscalização. Nós avançamos em algumas leis para apertar o cerco contra aqueles empresários do setor terceirizado que faltam com seus deveres mínimos. Por isso, outra medida considerada positiva é a Lei 12.846, que pune dirigentes de empresas em vigência desde janeiro. Mas o efeito prático ainda é muito pouco. Mas, assim mesmo, o doutor Fábio Medina diz: falta estatística para saber como estão sendo aplicadas as normas e que irregularidades estão sendo atingidas. Conforme a Controladoria Geral da União, cabe a cada órgão do Executivo fiscalizar o contrato que celebra, uma vez que não há uma contratação globalizada para todo o governo federal. A nossa grande preocupação, senhoras e senhores, é esse passar por cima do direito dos trabalhadores. Isso é inadmissível. Digo sempre, vou repetir, os trabalhadores precisam ter prioridade, primeiro, para garantir o emprego e, segundo, salários e que se cumpra a CLT. Por isso me engajei de forma obstinada na construção de uma nova lei da recuperação judicial e falência. Apresentei uma emenda ao projeto de lei da Câmara 71 para garantir os créditos derivados da legislação do trabalho decorrentes de acidente de trabalho sendo pago como prioridade. A lei, em seu artigo 83, inciso 1º, coloca em primeiro lugar, na ordem para recebimento, os créditos derivados da legislação do trabalho limitados a 150 salários mínimos e os decorrentes de acidente de trabalho. Recentemente, o juiz titular da 30ª Vara de Justiça do Trabalho de Porto Alegre, Dr. Luiz Antônio Colucci, abordou o assunto da terceirização em palestra no Sindicato dos Comerciários, lá do Rio Grande do Sul. Dr. Luiz é especialista na área de acidente de trabalho e membro da Comissão Legislativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Ele demonstrou sua preocupação em relação ao projeto de lei 4330 de 2004, que tenta implantar no país o regime de terceirização da mão de obra operária. Segundo ele, no início do mês de setembro do ano passado, a ANAMATRA divulgou uma carta aberta aos parlamentares pedindo a rejeição integral do PL 4.380. A ANAMATRA tem o mesmo entendimento que eu tenho. Compete principalmente ao Legislativo, ao Judiciário e ao Executivo de contratar pela CLT,
Com isso, nenhum terceirizado seria demitido. Todos passariam a receber os seus direitos e salários mediante o Código do Trabalho, que é a nossa CLT, que é o grande estatuto. Porque hoje o terceirizado não recebe os mesmos direitos que a CLT paga. E reafirmamos que o estudo da ANAMATRA e outros órgãos, que é mais econômico para os órgãos, como aqui disse, Executivo, Legislativo e Judiciário, contratar pela CLT do que manter os terceirizados. Os terceirizados todos seriam contratados pela CLT, não haveria uma demissão. E a Casa faria ainda economia. Para a ANAMATRA, o projeto expande a prática ruidosa e precarizante, representando uma ruptura da rede de proteção trabalhista consolidada pela Constituição Federal. Durante a palestra, o juiz apontou também os problemas sociais que poderão advir cada vez mais da terceirização. Os trabalhadores de serviços terceirizados recebem salário 30% menores do que aqueles que trabalham com carteira assinada. Ele disse ainda que o maior índice de acidente de trabalho está no serviço terceirizado. Conforme o juiz Colucci, dados apontam que em cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem em empresas que utilizam de mão de obra terceirizada. E, pasmem, 4 em 5 mortes por acidente de trabalho no Brasil, segundo o relato que ele nos passou, acontece com trabalhadores em empresas terceirizadas. O outro alerta foi feito por ele. Não podemos esquecer que na terceirização, grande parte das empresas, conforme consta nesse projeto, as empresas não pagarão o 13º salário, que hoje é comemorado pelos empresários, que destacam quanto esse valor é importante no aquecimento das vendas do final do ano. Vejam, a terceirização, da forma como está nesse projeto, irá prejudicar toda a economia nacional e retirar até o 13º dos trabalhadores. Enfim, terceirização é um tema que nos preocupa muito. Vejo de forma muito sofrida a situação dos terceirizados. Termino lembrando a situação aqui da casa que foi debate ontem. Foi comprovado que se os terceirizados aqui do Congresso Nacional fossem todos, nenhum demitido, todos contratados pela CLT, o gasto da casa seria muito menor do que manter simplesmente eles com o terceirizado e eles passariam a ter todo o direito dos trabalhadores. Fica aqui a sugestão que a casa contrate todos os terceirizados via a CLT, estaria resolvido o problema e haveria ainda uma economia dos custos. Algo que o Executivo está fazendo já. Está contratando diretamente, com um salário melhor, os terceirizados, ninguém é demitido e todos ficam tendo todos os direitos trabalhistas da nossa CLT, que completa 71 anos de idade. Mediante os registros feitos e percebendo que não há quórum no plenário para continuarmos, digamos, com essas informações, eu, nesse momento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, encerro os trabalhos no dia de hoje, só lembrando que também, baseado no Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra sobre a mesa, também nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno. Está encerrada a nossa atividade no dia de hoje.